Olá, família YouTube, como é que vocês estão? Tudo bem? Eu vou muito bem, espero que você também esteja. Agora, vamos falar mais uma vez da Endil. Você já conhece a Endil? Sabe que a Endil está com um problema sério na justiça? Ainda não? Então vem comigo. Seguinte, antes de falarmos da Endil, esse vídeo pode ser que fique um pouco extenso, me desculpem, eu estou tentando ao máximo aqui editar, melhorar a minha comunicação com vocês, mas nem sempre é possível, eu não sou especialista na área, mas vou tentar fazer a melhor comunicação possível, tá? Antes de falarmos da Endil, queria agradecer a você que já é inscrito no canal, mais de 2.400, quase 2.500 inscritos praticamente, metade da nossa meta. Nossa meta é 5.000, lembra disso? Então continue colaborando conosco, compartilhe esse vídeo, gostando, deixa seu like, se ainda não é inscrito, se inscreva, tá bom? Muito bem, eu queria também falar um pouquinho das críticas que eu tenho recebido, né? Críticas construtivas sempre são muito bem-vindas, sempre são muito boas. A gente precisa de críticas construtivas, aliás, são elas que nos fazem crescer. Pessoas que só nos aplaudem, que gostam do nosso trabalho, claro, são bem-vindas, a gente agradece, isso é muito bom, a gente fica feliz do elogio também, mas não é isso que nos faz crescer, são as críticas construtivas que nos fazem crescer. Aqueles que ainda continuam, né, com críticas destrutivas, puxa vida, lamento, né? Em alguns casos, por exemplo, no YouTube, estou excluindo mesmo, tá bom? São poucas, graças a Deus são poucas, mas a gente exclui porque isso não agrega nada, tá? Alguns aí preocupados com a minha postura, achando que eu estou sendo uma massa de manobra, uma marionete nas mãos dos nossos colegas do grupo, não vejo dessa forma. Outros pensaram também que eu estou tentando me aparecer, tentando me exibir, não é por aí, né? Eu estou na Endil para ajudar os clientes da Endil, é claro que em troca disso eu tenho mais likes, eu tenho mais views, eu tenho mais inscritos no canal, isso para mim é bom, então estou ganhando nesse aspecto sim, mas não sou cliente da Endil. Quem me conhece sabe que eu estou falando a verdade, eu não sou cliente lá, e confesso que se eu conhecesse a Endil no momento em que ela estava atuando, eu seria um cliente dela, porque eu gostei do projeto da organização, tá bom? Não estou nesse imbróglio como cliente, mas estou aqui para ajudar. Fiz aqui um pequeno esboço do que eu vou falar para a gente não poder perder o fio da meada. Ontem, uma enxurrada de mensagens mostrando a indignação de alguns grupos da Endil já organizados. Eu fico muito feliz com isso. Isso significa que não é só o meu grupo que está organizado, é uma força a mais, é uma demonstração de que estamos no caminho certo. E como eu fiz o primeiro vídeo mostrando algumas reportagens, falando, né, de uma pirâmide, de um esquema milionário, de um esquema fraudulento, de um esquema criminoso, eu acho que agora convém fazer o mesmo vídeo, porém mostrando as outras reportagens, que, diga-se de passagem, muitas vezes tendenciosas, a gente sabe. E eu vou fazer meu comentário logo em seguida, tá bom? Então vamos para as reportagens. Olha o que essas reportagens nos mostram destes grupos organizados. Então aqui uma plataforma online, né? Clientes da Endil defendem a empresa. Grupo de investidores procurou o site de notícias para dizer que não possuem reclamações contra a empresa. Ou seja, agora a voz que era antes em grupos do WhatsApp, individualmente, a partir de muitas mensagens que eu recebi, dizendo desta insatisfação com os órgãos competentes, porque contra a empresa ninguém ainda me procurou dizendo que estava insatisfeito, agora saiu desses grupos e foi realmente tomar outros rumos em jornais como este, né, jornal essencialmente digital, mas a gente vai ver que tem outros jornais também já publicando matérias semelhantes. Então eu queria falar de algumas questões que eles levantaram aqui, que eu achei muito interessante. Olha aqui, ó. Clientes estão insatisfeitos com a desinformação sobre o caso Endil. Né? Eles alegam que a desinformação dos órgãos competentes, a desinformação e às vezes a falta de interesse, né, de agentes da Polícia Federal, de delegados da Polícia Federal, que estão no caso, que defendem aí a população de uma forma geral, e isso está certo, mas defendem criminalizando uma organização que ainda atua num campo, numa seara que não é regulamentada. Aliás, vale a pena lembrar, eu vi um outro vídeo aí de uma sessão da Câmara, agora dessa vez não do Senado, da Câmara, de um dos deputados falando da preocupação que ele tem em relação à regulamentação que se faz, né, dos criptoativos no nosso país, porque, segundo o que ele disse, não vou nem citar o nome dele para não criar problemas, o YouTube está sempre, né, nos
regulamentando também nesse sentido, então a gente evita para não ter problemas, mas esse deputado diz o seguinte: ele se preocupa com a maneira pela qual essa regulamentação está acontecendo. Pelo que ele diz, pelo que eu entendi da fala dele, a regulamentação está partindo muito mais das grandes corporações, dos grandes empresários, bancos, etc., do que necessariamente demanda da população, uma demanda do consumidor. E isso é preocupante, muito preocupante, porque aí a regulamentação, nós teremos aí um viés muito mais voltado pela intenção de defender, de proteger classes mais favorecidas do nosso país, do que necessariamente o cidadão que tem algum tipo de envolvimento aí com os criptoativos. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Esta é a impressão que me passa através da fala deste deputado. Tá bom? Parênteses à parte, vamos voltar aqui. Ó. O grupo de investidores pertence a Santa Cruz, nesse caso a matéria se refere a esse grupo específico lá de Santa Cruz, uma cidade do Rio Grande do Sul. Entre os clientes da Endil não havia insatisfação quanto às operações de compra e venda de moedas digitais. As negociações com criptoativos ou criptomoedas não configura crime para a Endil? É uma pergunta que a própria matéria faz. Algumas empresas apontaram recentemente que a falta de legislação específica para criptoativos impediria a tipificação de crime no setor. De acordo com a justificativa apresentada pelos investidores da Endil, este seria um dos motivos que impediria a empresa de ser julgada e condenada pela Operação Egípcio. Eu fico me perguntando, será por que uma organização que é tratada, taxada como pirâmide, é tão defendida assim pelos clientes, hein? Será por quê? Eu estou nesse mercado há 3 anos, é a primeira vez que eu vejo uma organização, que é chamada de organização criminosa, ser tão defendida, ser tão aplaudida por seus clientes. É no mínimo estranho, no mínimo de se preocupar, né? De se avaliar. Por que será? Né? Uma vez que a negociação era feita em criptoativos, não poderia existir crime pelo simples fato de as atividades não serem regulamentadas. Isso aí é fato, nós já falamos sobre isso aqui. Então é uma tecla que os clientes da organização têm batido muito. A empresa tentou provar que tinha liquidez antes da operação. A reportagem, né, desse jornal, da Gazeta, apresenta 2 justificativas voltadas para o que seriam os negócios da Endil. Um grupo de clientes da empresa procurou o site de notícias e apresentou que seriam, para eles, motivos de prova de inocência da empresa investigada. Poxa, os clientes estão procurando provas para ajudar no processo. É um negócio absurdo isso. Se os clientes estão atrás, é porque alguma coisa tem. Eu queria muito nesse momento, com esse vídeo, eu sei que tem pouca expressividade, né, nesse mundo aí dos nossos cidadãos que representam as instituições que nós conhecemos aí, como Polícia Federal, Receita Federal, etc. e tal, mas acho que vale aqui um apelo para todos os clientes que de alguma maneira ainda não conhecem o canal, que não conhecem os nossos grupos no WhatsApp, no Telegram, junte-se a nós. E aí vou fazer um apelo a esses órgãos, delegados, Polícia Federal de uma maneira geral que está envolvida no caso, Receita Federal, que fez um relatório também sobre o caso, Ministério Público, que já recebeu a denúncia e até hoje não se posicionou. Estes clientes estão desesperados. Esses clientes querem provar para a justiça que a organização está correta. Tem um negócio errado aí, tem uma inversão de valores aí. Eu vou fazer uma proposta, então, uma sugestão, se é que eu tenho condições de fazer isso, se é que um dia eu vou ser ouvido, mas eu vou fazer uma sugestão, vou dar uma sugestão. A Polícia Federal já prendeu os bens. Eu acredito que esses bens, no mínimo, pagam, se é que existe essa dívida, tá? Por favor, fique bem claro, conheço pouco da empresa, conheço pouco dos seus proprietários, da sua contabilidade, inclusive já sugeri que alguns da empresa mandassem para mim documentos, para que eu pudesse analisar, para que eu pudesse colocar à disposição no canal, para que todos conhecessem. Não me procuraram, ninguém me procurou até agora. Eu vou fazer uma sugestão. Eu acredito que pelos bens apreendidos, pelo volume de moedas correntes apreendidas, é possível que a Polícia Federal, a Receita Federal já tenha, por exemplo, o equivalente à dívida pública. E a gente sabe que no direito tributário, o primeiro credor a receber é o Estado, o município e a União. Não é isso mesmo? Ele já tem. Eu acredito que tem. Não é possível que essa organização deve muito mais do que aquilo que foi apreendido. Estou fazendo uma análise bem superficial, não tenho valores aqui para dizer para vocês, estou até correndo esse risco, mas é bem possível que sim. Os clientes alegam, e aí é a sua maioria, tá? Alguns não conhecem, mas a sua maioria alegam para mim, trazem para mim todos os dias a mesma informação, e eu não estou falando de consultor, não estou falando de gestor, estou falando de cliente comum, investidor,
que a organização tem criptoativos para lhes pagar. Cara, vamos fazer um desafio. Vamos deixar esses sócios pagar esses clientes. Vamos falar, olha, até que seja apurado todos os fatos, até que vocês sejam condenados ou não, vocês não podem operar. Ponto final. Não operar é uma coisa. Deixar esses clientes desesperados, preocupados, com família doente, com ente querido no hospital, investimentos que foram feitos para cirurgias futuras. E tudo isso está às mãos de sócios que não podem pagar. Vamos fazer um desafio. Existem criptoativos? Existe investimento mesmo no setor de criptomoedas? Então paga, pô. Libera a galera para pagar, libera os sócios para pagar, por que não? Aonde está escrito na legislação que eles não podem pagar seus devedores, se é que eles querem pagar? Porque até agora ninguém se pronunciou. Os clientes que são meus seguidores, que me procuram o tempo todo, dizem que sim, que eles querem pagar. A maioria, assim, esmagadora, para não dizer 100%. Caramba, vamos deixar os caras pagar. Qual é o problema? Aonde mora o risco desses sujeitos pagarem? Aonde está na legislação que se eles pagarem, algo pior vai acontecer no mercado financeiro? Aí vai minha indignação. Sinceramente, eu não tenho mais nem o que dizer sobre esse caso, nesse sentido, a não ser que alguém traga mais algum material, alguma informação. Eu estou me limitando a informações de jornais, eu acho isso muito ruim mesmo, mas é o que eu tenho, tá certo? A Gazeta diz, esta ação, de acordo com o grupo, comprova que o suposto esquema de pirâmide financeira não existiria, uma vez que, para ser pirâmide, sem a entrada de novo capital, não haveria meio de realizar os pagamentos, além de não pagar comissionamento para os indicadores. O grupo explica que a Endil agia como um agente terceirizado na compra e na venda de criptoativos. O que eu fiquei sabendo foi isso. Eles simplesmente faziam aporte dos criptoativos para os clientes que faziam a adesão do seu contrato. Os meus comentários por hoje ficam aqui. Espero que você tenha gostado. Compartilhe, divulgue aí entre seus grupos, porque a gente precisa se mobilizar o mais rápido possível. Ou para exigir da empresa uma explicação, ou para exigir dos órgãos competentes uma explicação. O que a gente não pode ficar é sem uma resposta. Né? Em segredo de justiça para quem? Porque muitos jornais divulgaram um monte de informação que era do inquérito. Segredo para quem? Para o senhor lá do interior do Rio Grande do Sul, que precisa desse capital para poder manter a sua lavoura, manter a sua família, manter os seus negócios. Sigilo para eles? Sigilo para aquele cliente simples que está investindo com a promessa de que a sua vida financeira iria melhorar, dentro de volto a repetir, dentro de um mercado que até pela sua volatilidade, outras características, mas a volatilidade talvez a maior característica, nos permite ganhos realmente elevados. E aí, qual é o crime? Aonde está o crime de se permitir ganhos elevados num setor da economia que é realmente assim, funciona assim? A gente precisa ter essas respostas. Os órgãos competentes precisam, de alguma maneira, dar uma satisfação à população, responder a esses anseios de um grupo que não é pequeno, de um grupo que há quem diga que chega a 50 mil clientes. Alguns me procuraram me dizendo que não chega a esse número, porque alguns clientes têm mais de um contrato, esses 50 mil seriam números de contratos, mas enfim, de qualquer maneira é um número expressivo, um grupo específico que está muito próximo aí da região sul, Existem outros espalhados em outras regiões, mas boa parte deles aí na região sul, especialmente no Rio Grande do Sul, que está a ver navios, tá certo? Vai aí o meu desabafo, a minha indignação também, tá? Não estou aqui para defender a organização, para dizer que ela é ou não é uma pirâmide, mas é no mínimo estranho que uma pirâmide seja tão defendida, tão aclamada pela população nesse sentido, tá certo? E, aliás, eu posso fazer algumas comparações. Vimos recentemente muitas reportagens de carros queimados, casas queimadas, pessoas mortas, porque estavam ligadas, eram diretores de organizações ligadas à pirâmide financeira. Então eu percebo que quando é uma pirâmide, ninguém bate palma não. Quando é pirâmide, o natural, o normal é ver as pessoas indignadas, destruindo carro, destruindo casa, matando pessoas. É isso que eu vejo. Não vejo ninguém batendo palma, não. Então, por favor, vamos olhar com um olhar um pouquinho mais sensível mesmo, sermos mais empáticos a esses clientes que, de alguma maneira, não estão satisfeitos. E aí eu não estou falando com a empresa, não, com a organização, que também não é perfeita, que com certeza cometeu alguns erros. Eu estou falando de um grupo muito grande insatisfeito
com as medidas, com o processo, com todo o trâmite por trás dessa operação. Que, diga-se de passagem, na minha opinião, já caiu por terra. Não tem resposta, não tem condenação, não tem liberdade, não tem liberação. Não é? Se existe algo que a gente comenta aqui e brinca, né, que normalmente cai é uma pirâmide, nesse caso não é o que eu estou vendo. Estou vendo outra coisa caindo por terra. Afirmações, alegações que até agora não vieram à tona, não trouxeram à sociedade provas para que todos ficassem sossegados, né, e convictos de que realmente eles entraram num golpe, entraram numa fria. Não estou vendo isso, não vi isso até agora. É isso, espero que vocês tenham gostado, não quero me delongar mais. Esperamos vocês no próximo vídeo, tá bom? Até!